8h36 e é uma aula ao vivo e outra em off aqui que a gente tem com o Jonatas, né? Estamos de volta com o Folha no Ar e a gente aproveita bastante para sugar mais conhecimento, é claro, evidente. Hoje a gente recebendo o economista e gerente de estudos econômicos da Firjan, falamos sobre esse índice, né, que revelou aí a identidade de vários municípios aqui com relação a seus gastos e esse trato com a questão fiscal, né? E a gente entra agora nesse último bloco que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. A gente entra no cenário nacional, nessa economia aí de estouro de teto, como é que é essa coisa toda. Vamos tentar, né, aproveitar o máximo aí, né, Arnaldo, para a gente levar até o ouvinte e também a gente entender mais sobre esse assunto. Arnaldo. Vamos lá, vamos começar com essa questão do teto de gastos, né, Jonas? A gente está acompanhando aí toda essa movimentação em que o limite do teto de gastos vai ser ultrapassado. Acho que isso aí já está mais do que... Já tem até anúncio do novo Auxílio Brasil circulando na TV, o que para manter esse Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que veio do Bolsa Escola, ou seja, muda-se os nomes para tentar fazer uma marca de governo, sobretudo às vésperas das eleições. E para garantir esse recurso de R$400, o governo vai ter que estourar ali seu teto de gastos. O que isso representa para o mercado? Qual é a demonstração que o governo dá para o mercado e que acaba gerando impactos negativos? E qual é o impacto econômico mesmo para o país de adotar uma medida como essa? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar, e eu tenho falado muito sobre isso, é o seguinte, né? Todo ano a gente tem uma política fiscal que está quase indo e nunca vai. Isso aconteceu, isso acontece há muito tempo, desde o Dilma, quando trocou um ministro, na época colocou o Joaquim Levy falando que ia ter ajuste e não teve. Depois veio o Temer também prometendo diversas reformas de ajustes e não teve. Depois entrou o governo Bolsonaro também com diversas propostas de ajuste, reformas que não avançaram tudo como deveria. Agora a gente tem novamente essa discussão sobre um ajuste que vai e às vezes não vai. Eu acho que a raiz disso tudo também está na reforma administrativa, porque a reforma administrativa ela vai permitir um pouco, como eu falei, ela vai permitir um pouco mais de você desamarrar o orçamento público. E aí isso vai permitir mais flexibilidade. Ou a gente tem uma despesa discricionária que é muito pequena, e se você quer aumentar, por exemplo, um Bolsa Família, você vai tirar da onde? Se você tem um orçamento extremamente amarrado. Então, a gente volta a falar, a reforma é imprescindível num cenário de equilíbrio de prazo mais longo. Agora, nesse cenário de curto prazo, o mercado não simpatizou muito com esse furo do teto, e ficou claro que a gente agora tem um problema novamente, talvez de credibilidade de para onde vai a política fiscal. Talvez demore um pouco para retomar essa credibilidade da política fiscal. Isso ficou claro com a desvalorização do câmbio. E quando desvaloriza o câmbio, a gente tem um impacto direto sobre, por exemplo, os combustíveis, como a gente já falou no bloco anterior, e o combustível ele é insumo para produzir tudo. Então, a gente acaba que tem um transbordamento dessa desvalorização do câmbio para a inflação quase que imediata. E isso acaba exigindo aumento de juros, que novamente faz com que a gente tenha um equilíbrio de crescimento de médio prazo mais baixo. Então, novamente, costumo falar, essa febre que é a inflação, ela tem um problema claro, que é um problema de descontrole fiscal. Não que a gente agora tenha uma política clara de descontrole, mas a gente novamente feriu um princípio que era o teto do gasto. Está certo que todo o ambiente político exigiu isso, a gente entende que isso é parte do jogo democrático, mas o mercado ficou frustrado com isso, não era o que o mercado esperava, e naturalmente a gente já vê e o impacto e um mercado frustrado tem impacto direto sobre a economia, como eu falei, e o mais imediato a desvalorização do câmbio, com todo esse impacto que eu já havia falado. Jonas, eu até perguntei você no intervalo e vou perguntar no ar também aqui com relação, você citou aí o governo Dilma,
Você citou o governo Temer, agora o governo Bolsonaro. Bolsonaro, desde a campanha, ele admitia não entender de economia e que teria lá seu posto piranga, que é o Paulo Guedes. Nessa questão do furo do teto de gastos, 4 assessores diretos do ministro pediram demissão, alegando questões pessoais, mas nos bastidores estaria relacionado justamente a essa decisão, que tem um cunho político, como você mesmo colocou, uma pressão política em cima do Ministério da Economia. Qual a sua avaliação do que o Guedes prometeu entregar e o que ele entregou até agora, e qual a perspectiva para esse, pelo menos, mais um ano à frente do Ministério, se continuar até o fim do mandato do presidente? Como a gente já havia falado, né, ele teve uma carta de intenção de uma agenda bem liberal. Só que o governo ele precisa passar nas esferas de aprovação tanto do Senado quanto da Câmara. Então, para você conseguir avançar com uma agenda específica, você precisa de todo o convencimento político que isso não acontece de um ano para o outro. Então, entre o que ele prometeu e o que ele cumpriu, a gente também precisa olhar que tiveram alguns avanços. E eu estou falando isso sem nenhum tipo de defesa específica do governo A ou do governo B. Por exemplo, a gente avançou com algumas questões, sobretudo de infraestrutura. Teve o avanço aí de algumas questões que permitiram, por exemplo, a privatização da SEDAI, que foi muito importante para o estado do Rio. Agora, realmente faltaram muitas coisas a serem feitas. Só da agenda de privatização, ela foi extremamente frustrada. Por quê? Porque, novamente, você precisa ter uma agenda de aprovação, que se fosse tudo aprovado era o sonho, só que a agenda política tem outras esferas de aprovação, são centenas de deputados e ainda tem ainda mais de 90 senadores que precisam ser consultados também na hora de você tomar uma decisão de uma política pública. Então, a carta de intenções em direção à política mais liberal, ela era clara. Agora, a esfera política sempre tem o seu tempo e não necessariamente o mesmo tempo do governo. Nós estamos em uma recessão, digamos assim, ou em períodos turbulentos de economia, desde o governo Dilma, desde 2014, aquela eleição que não acabou, né? Quando a Aécio não aceita ali o resultado das urnas e começa a contestar, e veio o impeachment, veio o governo de transição, que seria o governo Temer, veio o governo Bolsonaro, veio a pandemia, né? Que também faz, embora não seja um agente político, mas faz parte muito importante dessa equação que o país vem passando nesse momento de recessão. Tem esperança para a gente sair disso? Tem esperança para a gente ver o câmbio chegar a um patamar, o dólar chegar a um patamar, a valorização do real, na realidade, né, chegar a um patamar ao menos aceitável para que isso influencie no bolso da dona de casa que está nos ouvindo, do taxista que abastece todos os dias, do motorista? Como que a gente vai voltar a um patamar um pouco mais normal no seu ponto de vista enquanto economista? Então, eu, como economista, eu sou esperançoso. Por quê? Toda essa discussão de austeridade fiscal, ela é uma discussão, sobretudo, política, que ela vem acontecendo desde o governo Dilma. Naquela época, a gente não conseguiu aprovar uma reforma que na época era a reforma da Previdência. Depois do Temer não conseguiu aprovar, agora a gente aprovou não a reforma que nós gostaríamos, porque é uma reforma que ela tem um impacto fiscal ainda pequeno, mas ela sim já foi aprovada. A gente avançou também com a reforma trabalhista, que está dando mais celeridade de retomada de empregos formais agora na pandemia. O Rio de Janeiro já tem quase 100% dos empregos que foram perdidos na pandemia, já foram recontratados. Então a gente teve algumas melhoras, mas a gente precisa avançar ainda na agenda fiscal. Então eu vejo que a gente está sempre com dificuldade, mas sempre avançando um pouquinho nessa agenda de mais austeridade fiscal, porque a austeridade fiscal é importante sob o ponto de vista não só de austeridade fiscal por si só, mas mais de racionalidade do gasto público. Então, a agenda de racionalidade do gasto público que é primordial para a gente não ter esses voos de galinha. Então, a gente vai, quando a gente achava que estava indo, aí veio a pandemia e a gente precisou novamente abrir o cofre do gasto público para minimizar os impactos sobre a população, e agora a gente precisa pagar essa conta. E pagar essa conta, em geral, exige o quê? A inflação mais alta e juros mais altos, que gera crescimento de longo prazo mais baixo. Então,
mantendo a nossa agenda e com todas as reformas que já avançaram aí nos últimos anos, eu acredito que a gente possa vislumbrar um equilíbrio macro melhor aí nos próximos anos. Agora, quando eu falo nos próximos anos, não é no ano que vem, é passado esse novo processo político, ele traz ruído político, e ruído político traz problema também de credibilidade, traz desvalorização do câmbio, mas passado esse ruído político, que a gente vai ter em 2022, certamente a gente vai ter uma melhora aí nos próximos anos. Deixa eu trazer um outro assunto aqui também, que talvez entra nesse mesmo radar aí. Você falou sobre privatização da SEDAI, que de fato refletiu muito bem aí para o governo do estado, para o estado, né, para os municípios que foram contemplados com essa verba. E aí eu te pergunto, você comemoraria também a privatização da nossa Petrobras, que aliás, ontem o presidente Bolsonaro deu uma declaração numa rádio dizendo que já está em estudo? Então, quando a gente fala de privatização de Petrobras, existem diversos modelos, diversas possibilidades. A Petrobras tem, por exemplo, privatizou a BR e ninguém nem viu. Por quê? Porque ela já tinha um nível de governança já praticamente 100% privado. Então, vendeu as ações e deixou de ser pública e passou a ser privada. A Petrobras ela tem ainda uma gerência política sobre ela, que você pode privatizar e ter ainda diversas influências políticas lá dentro. Então, a grande questão é o seguinte, não é nem privatizar ou não privatizar, é sobre como é que vai ser a governança da Petrobras. Esse que é o principal ponto. Então, a gente é sempre pró-privatização, exatamente porque a gente acredita que a gente pode deixar o governo preocupado em resolver os problemas que são de esfera pública. Isso daí, a teoria econômica ela é bem clara sobre isso, você resolver questões que são inerentes ao Estado. A Petrobras, ela atualmente não é. Ela pode extremamente ser privatizada e isso não ter nenhum prejuízo para a população, mas eu acredito que esse não seja nem o nosso principal problema atual. A gente tem diversas outras empresas que eu acho que entrariam na frente, conseguiriam trazer ganhos de produtividade para a economia. Por exemplo, por favor. Correios, por exemplo. É uma empresa que a gente acredita que seria capaz também de ser privatizada e talvez melhorar muito os serviços que são fornecidos, porque necessariamente tem diversos concorrentes, porque necessariamente ela precisa ser pública. Entendeu? Então ela também certamente poderia ter ganho de produtividade e investimentos associados aos Correios e oferecer melhor bens e serviços para a população. A gente está falando da questão nacional, né? Mas se a gente for fazer um recorte para o Rio de Janeiro, que é a nossa área aqui, inclusive a sua enquanto Firjan, o Rio privatizou a SEDAI. Você acha que o Estado tem mais espaço para privatização? Tem mais alguma empresa pública que poderia ser privatizada para tentar arrecadar algum tipo, até mesmo para arrecadar algum tipo de recurso? E aproveitando a privatização da SEDAI, para dar até mais tempo para falar que nós estamos no final, a Firjan está acompanhando também o uso desse recurso, né? Está propondo investimentos. Como tem sido esse diálogo institucional junto ao governo do Estado para tentar que esse recurso não se perca, sobretudo por um outro fator, né, que a gente tem que colocar. Nós falamos que o Bolsonaro vem com o Auxílio Brasil aí às vésperas do ano da eleição. Castro está com muito recurso na mão às vésperas de uma eleição que ele também quer ser candidato à reeleição. Que não se perca em questão de, ao invés de transformar o Estado usando esse recurso para infraestrutura, não se faça só para atender questões políticas com esse recurso. A gente não vê, a gente até já deu uma olhada e tentou ver, não existe nenhum tipo de privatização no nível estadual que seja capaz de realmente mudar o panorama das contas públicas do Estado. A gente nas nossas pesquisas, a gente não achou, lógico, tudo que você puder trazer mais racionalidade, você privatizar, não só... Quando a gente fala de privatização, a nossa preocupação não é falar assim, vamos vender tudo. Não, exatamente sobre alguma área que precisa de investimento, o Estado às vezes não tem recursos para investir. Então, nada muito significante, a gente consegue olhar isso no nível estadual. E com relação a outra questão, a Firjan realmente ela se preocupa com isso, tanto é que a gente
fez um estudo falando exatamente quais são as prioridades para a indústria, quando a gente acha que boa parte desses recursos da cidade precisam ser investidos, a gente está pensando, sobretudo, em fazer com que o Rio de Janeiro seja extremamente atrativo para novas empresas, que a gente consiga, com isso, arrecadar mais. Então, a gente entregou para o governo do Estado, o nome do estudo era Rio Canteiro de Obras, exatamente uma lista de obras que a gente acredita que são capazes de mudar a realidade econômica do Estado. E a gente está sempre acompanhando e sempre conversando com o governo estadual no sentido de viabilizar e reforçar esse nosso pedido de falar qual é a importância disso também, dessas obras, para a geração de emprego e renda no Estado. Nogueira. Acha que seja viável essa coisa toda de... Porque, na verdade, o que ocorre? Hoje a gente tem essa retração aí, as pessoas com medo e todo mundo preocupado. Você acha viável essa questão do Estado aceitar esses estudos e formar essa parceria realmente de fato com a Firjan? Não, é extremamente viável, uma vez também que boa parte dos nossos estudos, de maneira geral, eles são extremamente técnicos. A gente está falando, olha só, se a gente pegar esse dinheiro e investir nessas áreas aqui que são prioridades, que a Firjan já listou como prioridade, por que a Firjan listou como prioridade? A gente fez estudo e realmente percebeu que aquilo dali tem um poder de melhorar a infraestrutura do Estado e trazer ganhos significativos. Então, e é bom, e o Estado também sempre nos procura para isso, porque ele sabe exatamente também que a gente tem um corpo técnico que está muito preocupado com isso. Então, a gente, em geral, também é procurado para discutir esses temas. Você mesmo falou mais cedo, tudo, a gente vive num país democrático e é isso, tudo é questão de política, né? Então, se pega uns dados técnicos desses e se aplica de fato, sem a questão política eleitoreira, claro, evidente, né? Tudo é política, mas sem a política eleitoral, a política direta para a eleição, né? Você às vezes tem que dar aquele remédio amargo, impopular, que nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador gosta de aplicar, mas é necessário fazer, né? Mas essas obras que a gente tem falado, obras de infraestrutura, elas são extremamente relevantes e também terão certamente também um efeito político muito bom. Então, a gente sonha muito, por exemplo, a gente, como você falou, tem alguma perspectiva positiva? Se eu me lembrasse, talvez, 8 anos atrás, 5 anos atrás, que a gente agora já teria pelo menos uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência razoável e uma privatização da SEDAI, eu ia falar o seguinte, eu ia chegar lá atrás e falar, daqui a 3 anos vai ter isso? Não, é impossível. E hoje em dia a gente tem. Então, por isso que eu também sou um pouco otimista, porque a gente conseguiu avançar em coisas que eu acreditava que não andaria, e andaram. Mas, como sempre, é sempre no convencimento político de ano após ano, e por isso que o IFGF é importante, porque a gente consegue popularizar uma questão que é importante, reforma administrativa e reforma tributária, que a gente também acredita que consegue avançar com isso, porque no longo prazo isso vai trazer melhoras significativas para a gente. Vamos falar um pouquinho também de coisa positiva, né, aqui da região, né? A gente está chegando ao final, mas eu também nem sei se é tão positivo não, porque o ministro Bento Albuquerque esteve aqui recentemente e falou que o estado do Rio é a capital da energia. A gente passando por uma crise energética, eu não sei se é tão positivo. Mas superada essa crise energética, o Rio tem se mostrado aí realmente como um polo de energia e também de logística. Como que a Firjan vê a nossa região aqui especificamente para esses 2 nichos que acabam se complementando? Por exemplo, Porto do Açu é logística e vem com a GNA para atender essa logística, né, para dar maior seguridade ali a essa questão logística. Como que a região tem se transformado nesse polo? Inclusive tivemos um caderno recente falando sobre um polo de energia aqui no Norte Fluminense, o Norte Fluminense sendo essa divisa aí do polo de energia. Mas a Firjan vê essa potencialidade realmente da região na questão da logística e da energia para complementar toda essa rede que é o estado do Rio de Janeiro? Sim, definitivamente. E fica claro, né, pela própria
pela própria geografia do local e como que a gente já tem observado as empresas estando também mais próximas ali até do Porto do Açu, notadamente, a gente precisa ter alguns avanços de infraestrutura para também transformar isso. A gente também tem dentro dos nossos pleitos básicos os investimentos no Estado também voltado para essa região, e a gente acredita que resolvendo essas questões, a gente também melhora ainda mais, aumenta mais o potencial da região. Então, a gente acredita muito no potencial da região, tanto é que a gente tem falado muito das obras de infraestrutura da região que são necessárias para a gente fazer com que isso seja uma realidade, e apesar de já ser o início de uma realidade, mas ser mais efetiva, porque principalmente não adianta às vezes você ter uma região com extremo potencial, mas sem ter uma infraestrutura adequada. Por isso que a gente também acredita muito no potencial da região. Olha, no início... Desculpa, Arnaldo, perdão, desculpa. Não, essa questão de energia, de geração de energia, isso é benéfico para a região, além de atender, por exemplo, eu falei da GNA, né? A GNA vem a 1, tem a 2 e a 3 aí do plano 2 foi anunciada, a 3 está em fase de estudo. Aqui em Macaé, vem um terminal portuário para Macaé também, o TEPOR, e tem já uma térmica sendo construída. O Porto do Açu, quando ele surge para minério, mas depois ele vira a chave para óleo e gás. Então, a aposta do Rio tem que ser em energia? Sim, o Rio, essa é uma discussão interessante, porque muita gente fala sobre isso tem que ser. Assim, o Rio, querendo ou não, ele vai ser, porque está aqui, tá? Geograficamente está aqui. Agora, o que muito se fala é o seguinte, não é só isso. A gente precisa também aproveitar todo o benefício gerado disso e também aumentar a competitividade do Rio de Janeiro como um todo, atraindo, por exemplo, outras empresas de tecnologia e porque também não tem como deixar de fugir do Rio de Janeiro ser o capital da energia, exatamente porque logisticamente o Rio de Janeiro é muito favorável, não tem como evitar isso. Então, só que a gente precisa diversificar toda a estrutura produtiva do Estado para não ficar extremamente dependente só da produção de energia. Como o Campos ficou aqui, né? Exatamente. 20 anos, né? Foram mais de 20 bilhões, mais de 23 bilhões de royalties, né? E a gente criou uma chamada royalty dependência aqui, muito complicada de se desvencilhar dela. Agora, como a gente, né, tem, por um lado, ficado muito triste e preocupado com o preço dos combustíveis, por outro, o valor do barril do petróleo estando alto, para a prefeitura de Campos é bom. Olha como é que essa coisa de economia é complicada, né? Exatamente. E é bom até para a arrecadação do Estado. Por Sim. outro lado, tem um problema para a população inteira que o custo é mais alto. E como a gente já havia falado, né? Você falou de royalty dependência. Depender de um setor só nunca é muito bom. Por exemplo, a crise que o Rio de Janeiro mergulhou nos últimos anos foi fruto também da queda brusca do preço do petróleo. E a gente, como a gente já falou, a gente precisa, não tem como evitar a gente usar esses recursos naturais que estão no estado do Rio, mas a gente precisa, sobretudo, diversificar também, fazer com que o Rio de Janeiro seja produtivo, tenha produtividade para atração de diversas empresas, e não só empresas necessariamente ligadas à cadeia de óleo e gás. São 9 horas já, mas se você me permite, vou citar um exemplo aqui. O Espírito Santo deu uma saneada lá nas suas contas e dessa tributação, essa coisa né, dos impostos, e hoje você vê grande produção, né, agrícola, e também vê aí, como é o caso do Porto aqui de Kennedy, quase vizinho aqui, quase não, vizinho aqui ao estado do Rio, né, através do município de São Francisco, né, e tem outros portos, é claro, do estado do Espírito Santo. Então, aliás, foi tema aqui, o Jonatas, né, de 11 painéis feitos aqui pelo jornal Folha da Manhã, através do Aloysio Abreu Barbosa, com
economistas, professores, cientistas, diretores de sindicatos públicos, de médicos, enfim, várias pessoas da nossa sociedade civil organizada falando sobre uma alternativa à economia de campos. E aí ficou-se apontado ali, dentre elas, acho que unanimidade foi a agricultura, o agronegócio. Campos é forte na cana-de-açúcar, que ela já foi muito mais, né, e tal, mas é uma outra, é aquela história, não colocar os ovos todos numa cesta só, né? Sim, esse é um ponto importante, né, e está diretamente ligado também à produtividade do Estado. Ou seja, a gente também dificilmente vai conseguir ser um Estado extremamente produtivo se a gente continuar, por exemplo, com o nível de CMS que nós temos. Então, acho que esse também é um ponto que vale a pena a gente destacar. Perfeito. Arnaldo, algo mais aí? Não, já agradecer demais ao Jonas pela disponibilidade, agradecer também pelas informações, a entrevista bem esclarecedora. E, Nogueira, já que a gente estava falando da questão da falta de investimento em São João da Barra, né, que é um dos municípios aí do índice, amanhã a gente vai receber o secretário de Obras de São João da Barra, o Jorge Issa, até mesmo para falar sobre essa questão de infraestrutura da cidade, que tem sido alvo de muitas críticas. Ah, perfeito. Eu gostaria muito de ouvir do Jorge, mas eu fico meio com medo de perguntar com relação ao crescimento, que letra que nós vamos ter na retomada da economia brasileira, se vai ser a letra V, se vai ser a letra W ou se vai ser a letra L. Ou se vai ser, eu fico preocupado. Eu costumo falar que vai ser no símbolo da Nike. Tipo, não, entendi, perfeito. Não no N da Nike, vai, sobe, desce também não, é no símbolo. Tá certo, querido. Tá bom. Tomara que claro, todos nós somos. Eu sou otimista também. Tenho acompanhado aqui, muito particularmente, o comércio de Campos, que a gente visita diariamente, tem crescido, tem tido aí nos últimos meses uma retomada. E aí vem aquela questão do e-commerce, vem essa questão de diminuição do comércio no centro, mas o avanço para o comércio, né, do comércio para os bairros também. Então a gente tem percebido muito essa retomada aqui em Campos. Tem sim, e aí é aquela história, talvez, né, pequenas empresas, mas que fazem essa economia, né, explodir aí, bombar, talvez não crescer tanto, mas pelo menos gerar renda, gerar emprego. Muito obrigado pela sua presença. E espero que, né, você tenha gostado. Nós, tenho certeza, gostamos muito, né, Arnaldo? Foi muito bom, você é bem didático, fala fácil, a gente entende muito bem, né, para não ficar, como o Arnaldo disse lá, com aquele economês. Então, a gente te agradece aí pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de tempo. O Felipe também, grande abraço aí para vocês todos da Firjan. Eu que agradeço e foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. São 9h04. Arnaldo já antecipou, então amanhã, 7 da manhã, estaremos com o secretário, né, do município de São João da Barra, aqui conosco, ao vivo, a partir das 7 horas da manhã. Vamos falar sobre a questão dos investimentos também no município. E você fique ligado aqui na Folha FM, continue ligado aqui na Folha. Arnaldo, obrigado, bom dia, até amanhã também. Até amanhã, se Deus quiser, um bom dia para todos nós. Bom dia, boa terça-feira aí no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e laboratórios Plínio Bacelar, já falei, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.